Sejam muito bem-vindos ao podcast Cast do CEO, podcast focado em você empresário, você que é microempreendedor, você que tem o seu negócio e que a gente sabe o quão desafiador é ter um negócio século XXI Brasil. Então seja muito bem-vindo ao podcast. É um prazer falar com você e é um prazer aqui produzir conteúdo e trazer informação de valor para você aí, tá bom? Vamos lá, Ricardo, falar um pouquinho? Vamos. Aqui será um bate-papo com empresários, fundadores de empresas de Perfeito. diversos segmentos, ramos, atividades, né? E nós vamos procurar focar nos empresários mais longínquos, né? Que corresponde a 2,9% dos empresários, que tem mais de 30 anos de vida, mais de 30 anos de desafios, de história. E falar um pouco mais dos diversos momentos, pandemia, governo, tudo que a gente enfrentou, Manuel. Com certeza. É importante, né, Ricardo, a gente ressaltar que o nosso objetivo no Cast do CEO é trazer empresários com convivência, né? Exatamente. Empresários que são autoridades na sua atuação, seja ela qual for, mas dentro dessa autoridade, empresários que viveram na luta, que estão praticando, entendendo o dia a dia, a rotina nas trincheiras, realmente como que os negócios estão funcionando. Então, esse é o objetivo do Cast do CEO, a gente basicamente trazer valor, agregar valor através do conteúdo para você que precisa e que quer começar a entender mais sobre, enfim, o mercado geral, né, empreendedorismo e etc. É mostrar o caminho, os passos, os acontecimentos, né, os riscos, erros e acertos que todos os empresários que com uma história aí de no mínimo 30 anos tiveram na sua vida aí. Perfeito, perfeito, Ricardo. Vamos se apresentar. Então, eu sou o Rafael. Prazer falar com você. Eu sou um dos hosts aqui do Cast do CEO. Meu nome é Rafael. Eu sou o CEO da agência número 1 de marketing digital de Guarulhos. Então, eu trabalho com marketing digital, tráfego pago, lançamento, inbound marketing. Na verdade, há mais de 8 anos eu tenho vivido marketing digital. Quando a gente fala de marketing digital, a gente ressalta que marketing é sobre vendas, né? É impossível hoje você implantar um marketing dentro do teu negócio e não buscar vender mais. Então, a minha expectativa para esse podcast é realmente a gente atrelar as histórias e conectar e entender também toda essa visão do empreendedorismo, né, Ricardo? Exatamente. Meu nome é Ricardo. Hoje eu estou como sucessor da Indústria e Comércio de Plástico Majestic, uma empresa que nasceu aí fabricando mangueiras de polietileno desde 1968, fabricando tubos de PVC para a construção civil e entrando há mais de 20 anos aí no mercado de tubos de PAD, que a gente atende o setor de telecomunicações, aterro sanitário, saneamento, irrigação, indústria, entre outros. Então, a Majestic é a água que te alimenta, é transportada com o carinho que você merece. Show de bola, hein, Ricardo? Bom, vamos lá. E nós estamos aqui hoje com o Manuel da A3, né, Manuel? Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso meu e do Ricardo, né, Ricardo? A gente está recebendo o Manuel e a gente vai conhecer um pouquinho do Manuel, quem que é o Manuel, né, Ricardo? Exatamente. Toda a história surgiu, o Manuel é um grande parceiro aí há muitos anos da Majestic. E quando nós pensamos em fazer o podcast, um dos caras aí que me veio na cabeça foi o Manuel. Então, Manuel, quem é o Manuel? Bom, eu sou uma pessoa que venho de origens humildes, tá? Mas que realmente eu procurei tirar lições daquelas dificuldades que a gente teve lá no passado, lá no início de criança, e com isso tentar sempre procurar enfrentar os desafios, procurar um objetivo, e graças a Deus eu consegui. Hoje eu tenho já tenho 3 empresas, tá? Graças a Deus tenho uma família que sempre me deu apoio, são minha esposa, que a gente tá casado já há 45 anos, tá? Com mais 6 de namoro, são 51. Então, praticamente foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. Hoje é muito difícil isso, mas eu consegui também, na minha família, que meus filhos seguissem um pouco disso. Minha filha também, ela começou a namorar, o primeiro namorado dela, hoje é meu genro, e forma uma família muito bonita. Então, no total, nós somos 5.
da família, que é eu e minha esposa e os 3 filhos. E que agora tem os agregados, que são os genros, as noras, e graças a Deus a gente tem uma boa união e todos um objetivo, fazer a família sempre estar bem, tá? Meus netinhos, são 2 netos, para vocês terem uma ideia, depois de um bom tempo de casados, eles me deram 2 netinhos, e o intervalo de um para o outro é de 4 meses. Tá? Então tive um menino, meu neto Vicente, em 19 de abril, e depois a Clara, dia 15 de agosto. Então foi uma alegria, foi um ano de 2018 muito gostoso, muita novidade. É aquele sonho que todo homem tem, é ser pai, é ser avô. E eu estou vendo isso e estou curtindo o dia a dia com essas crianças que me dão muita alegria. Tá? Nas empresas, graças a Deus, ninguém faz nada sozinho. Eu sou muito bem assessorado. Hoje tenho 2 filhos que trabalham comigo. Tá? Então, me dão um suporte. Tenho um sobrinho que realmente ele abraçou a empresa e ele dá para os meus filhos essa mesma segurança que eu tenho com ele. Então, isso é muito importante. Tá? O Bruno está comigo, o Rodrigo está comigo, o Paulo está comigo. Então, você pode se dar ao luxo de muitas vezes estar ausente em alguma ausente, mas presente? Mais presente. Presente. Boa. Porque nisso eu sou sempre, eu sou muito ligado a tudo. Então, eu fico acompanhando um e-mail, vejo se uma frase não está bem dita, já faço com que no próximo ele seja melhor redigido, ele seja melhor apresentado. Uma mensagem de Instagram, de Facebook, estou sempre ali presente, também acompanhando. Não adianta, é aquilo. Quem não sabe valorizar o que tem não merece ter. Sim, tá? Então isso é um dos nortes da minha vida. Tá? Quando meu filho, quando às vezes eu fico numa discussão com ele, quanto é que você tem disso? Ah, não sei. Então, se você não sabe o que você tem, você não merece ter. Tá? Então, o que a gente tem que valorizar é isso. Para ganhar, nunca foi fácil. Nunca foi um passe de mágica. Loteria, eu nem jogo, porque eu não tenho sorte para isso. Então, você não ganhou nunca na Mega Sena? Nunca tive esse... Não vai correr esse jogo, risco. E não vou ganhar, porque eu não jogo. Tá? Então, é realmente uma situação que eu procuro valorizar sempre. Valorizo o funcionário, valorizo a família, valorizo meus amigos. Eu toda segunda-feira e toda sexta-feira estou falando um bom dia lá, né, Ricardo? Estou marcando presença, desejando que a semana seja maravilhosa. Na sexta-feira, que a sexta-feira seja o complemento de uma semana também produtiva. Então, tudo isso me dá a satisfação de ter chegado até onde eu cheguei. Não sou nenhum milionário, não sou nenhum abastado, não tenho as empresas maiores do ramo. Mas eu tô vendo que é mentiroso. Não conta a verdade. Eu sou consciente disso, eu sou consciente do meu tamanho, eu sou consciente de que para eu conseguir o dia a dia, Ricardo, são 43 anos que a A3 tem. Desses 43 anos, 38 na minha gestão. O que acontece? Eu fico sempre preocupado no amanhã, no faturamento que eu vou ter amanhã, no movimento que eu vou ter amanhã. Se o de ontem não foi bom, eu fico preocupado. Então, eu vou sempre somando, porque eu ainda, nas continhas de português, eu fico fazendo ali na ponta do lápis. Ô Manuel, então eu vou fazer uma pergunta Vamos lá. Um pouquinho fora do contexto. Então, quer dizer que ser um empreendedor hoje não é trabalhar 8 horas por dia? Ah, nunca. Não. Se a pessoa entra achando que ela vai montar um negócio e ela vai ter liberdades de falar, não, hoje eu não trabalho, eu vou trabalhar de segunda a sexta, eu vou entrar 10 horas da manhã, 2 horas da tarde eu vou para casa. Ele pode até ir para casa, mas acredito que ele não vai ter sossego. Ele vai chegar em casa, vai mexer no computador, ele vai fazer o que agora
foi moda na pandemia e que agora tá saindo um pouco de contexto. Férias de 30 dias você sempre tira? Não, nunca. Nunca 15. Nunca tive esse prazer. Tá? Hoje eu sou um pouquinho mais abusado. Tá? De 10 anos para cá, eu sou um pouquinho mais abusado. Fui para Europa, fui para os Estados Unidos, mas eu nem sonhava com isso. Tá? Tanto é que você fica, quando você chega em Paris, você fica, puxa vida, eu cheguei aqui, para quem saiu lá de São Miguel Paulista, tá? De ser engraxate, de ser fazedor de pipa, de começar com 12 anos a trabalhar no escritório de contabilidade, por eu estar em Paris. Legal. Nesse ponto, Manuel, eu até queria entender assim, tipo, você está como empreendedor hoje, né? Só que antes de você ser empreendedor nessa trajetória, quais foram os modos? O que você sentiu assim na prática que foi... Você falou, puxa, eu vou começar a empreender. Isso veio de um anseio familiar? Isso veio... Qual que é a origem do Manuel empreendedor hoje? Isso foi uma necessidade. Foi por necessidade? Foi necessidade, porque você veja, eu trabalhava numa empresa há 18 anos. Tá. E eu CLT nessa empresa. CLT. Eu Perfeito. comecei com 15 anos e de repente ali eu aprendi tudo que eu sou hoje, toda a forma de conduta que eu atuo, eu aprendi lá. Legal. Tá? Então o que acontece? Eu comecei ali com 19 anos, eu já era gerente de recursos humanos, que antigamente era chefe do departamento pessoal. Tá. Com 20 anos eu fui destituído. Meu patrão chegou para mim, bateu no balcão e falou assim, ó, o teu chefe foi para o departamento comercial e não deu certo. Ele volta para cá e você volta para a mesa de trás. Eu simplesmente falei, pô, eu tenho férias, eu estou trabalhando num período de férias. Me dá esses dias para eu descansar? Te dou metade. Eu peguei meu carro, minha noiva na época, minha sogra, o cunhado e a minha mãe, pus um Fusquinha 66 e fomos para o interior de São Paulo. Tudo bem. Foi o meu passeio, foi a minha viagem, para quando eu voltar, ficar na segunda mesa. Só que eu tinha, naquele período de um ano, modificado muita coisa, mudado a forma do departamento ter as respostas, tá? Tanto no atendimento do funcionário, como a diretoria saber do que estava acontecendo, tanto na empresa, como que não adianta, você não fica vivendo o dia a dia se você não tiver uma assessoria. E fiquei lá, depois eu fiquei, mesmo no departamento pessoal, como o Ricardo sabe, eu fiquei participando de reuniões em COBEI, em ABNT, tá? Para justamente deixar os produtos da empresa dentro de uma situação confortável e atuando em vendas, atuando no departamento de recursos humanos. Então tinha múltiplas funções, tá? Só que uma hora um dos diretores, por causa de uma pista de kart, teve uma mudada, ele simplesmente se demitiu. E essa pista de kart mudou totalmente a minha vida, tá? Legal. Então, a partir dali, eu fui contando os dias que eu ia permanecer na empresa, tá? Então, isso foi em julho de 87. Em janeiro de 88, eu saí da empresa, cheguei para a diretoria e pedi minha demissão. Tá? E tua preparação? Você já estava preparado para ser um empreendedor? Tinha alguma visão de alguma coisa? Não tinha. Simplesmente eu saí por uma questão de orgulho. Tanto é que o diretor, quando eu pedi demissão para ele falou assim, mas sua esposa já sabe dessa sua decisão? Eu falei assim, não. Pô, como é que você pode tomar uma decisão que vai implicar no problema em família? Eu falei, não, um padrão de vida que a gente leva hoje, tá? Eu ganho bem, eu sou bem remunerado, mas o padrão de vida que eu levo hoje me dá condições de eu parar e refletir, pensar numa saída e pensar no que eu vou fazer. E foi dito e feito. Aí, de repente, apareceu a A3 na minha vida. Tá? Eu saí em janeiro, quando é abril, dia 6 de abril, eu estava já tinha comprado a A3 com o dinheiro que eu tinha recebido de fundo de garantia. Legal. A gente se cotizou com mais um amigo e a gente começou a A3 ali. Tá? E fomos
fomos em frente. Nesse A período, 3, então, ela já existia, Manuel? Existia. Tá? Então, eu não mudei razão social porque eu acho muito legal o nome A3, porque é o primeiro praticamente do alfabeto. Tá? Então, quando você está numa relação de um fornecedor ou numa relação de clientes, o teu nome está ali no topo. Tá? Então, A3 foi legal. Hoje, o Galpão da Luz. Como é que é o nome da razão social do Galpão da Luz? Acabamentos Elétricos Galpão da Luz. Também está lá em cima. Tá? Então, eu sempre procurei ter esses cuidados. E A3 não mudei razão social. Hoje, a gente está, nesse período todo, no mesmo endereço e com a mesma identidade. Desculpa, Pode falar. Como que você achou a A3? A A3 estava passando por uma certa dificuldade e cada vez que eles compravam, eu trabalhei na Pascoal Tombeu, Indústrias Metalúrgicas Pascoal Tombeu, e cada vez que eles compravam da Pascoal Tombeu, o gerente de vendas na época, ele ligava para um dos donos da A3, da A3, aí falava: Neto, a A3 está comprando material aqui, posso liberar? Porque essa era a recomendação do outro sócio que ele não atuava, ele era da Plamon. Não sei se você lembra, é a Plamon Engenharia. Então ele não atuava dentro da A3, mas ele era o financiador. Então ele pegava: espera um pouco, Rubens, eu vou averiguar o que é isso. Aí ligava para a A3: escuta, esse material que vocês estão comprando é para estoque ou é para venda, para venda casada? Ah, é para venda. Quem é o cliente? Fulano, ciclano. Ele já pegava ali, sabia se o cliente era saudável ou não, voltava e falava: Rubens, pode vender que esse negócio aí tá bem calçado. Ah, tá bom. E isso foi sempre uma rotina. Um determinado dia ele virou e falou assim: porra, isso está me enchendo o saco já. Essa empresa está me enchendo o saco, não vejo a hora de vender. E eu tinha acabado de sair do galpão, da Tomeu. Então, quando ele falou: Mané, o Neto tá a fim de vender a A3. Eu falei: daí, qual a história? Ele contou, falou: não, ela é uma empresa que tem um bom mercado, tá? Tem uma boa história, ela é originária da Soeg. Eu falei: bom, tá bom, a Soeg era uma empresa já de 40, 50 anos antes da A3. Aí eu falei assim: tá bom, então marca que eu vou conversar com eles. Aí fui conversar, a gente chegou num acordo, em 15 dias nós estávamos já assumindo a empresa. Tá? Então, E na época foi meio que assim, formal mesmo. Reunião, sentou na mesa, você e o dono da empresa. Quais foram os critérios determinantes para saber se a empresa... Hoje a gente fala muito de valuation, né? Tipo, o valor de mercado que o seu business, que o seu negócio ele vale. Mas na época foi algo que assim, o que você tem de estrutura, quantos funcionários, qual que é o faturamento? Eu acho que eu vou Teve algumas contas? Eu acho que eu vou responder essa daí pro Manuel. Responde. Coragem. Coragem, mas ao mesmo tempo medo. Porque o que acontece? Eu peguei a A3 Eletrocomercial, se ela tinha esse problema com a Tomeu, não era só com a Tomeu. Então Sim. ela estava pendurada em todas as revendas de materiais próximas, que eram amigas, ela estava pendurada em vales de mercadoria. Eu cheguei com a incumbência de sanar tudo isso. Tá? Tinha um bom fundo de garantia, mas eu tinha que administrar tanto a minha família como administrar o novo negócio. Mas ali eu fui mais, não digo corajoso ou ousado, mas eu tinha aquela como tábua de salvação. Porque eu falei: não, eu não posso deixar de enfrentar um desafio, enfrentar esse problema, porque eu acredito que eu vou saná-lo. E fui, abracei. Tive respaldo. O Giovanni, que você conheceu na Mel, ele foi o meu diretor na Tomeu, e ele falou: Manuel, se você tiver dificuldade, conta comigo. E ele abriu as portas da Mel para mim, tá? Para aquilo que eu não conseguisse, às vezes, comprar no mercado, ou por falta de dinheiro, por falta de crédito, ele ajudava. Fala: Manuel, vem aqui e pega o material. E a gente fez um conta corrente. Então, às vezes, nem sempre um concorrente é um empecilho. Não, de forma nenhuma. Quando há lealdade entre os concorrentes, isso não é empecilho, não. E eu não vejo, às vezes, deslealdade no dono do negócio.
eu vejo mais, às vezes, nos próprios funcionários, tá? Que são mais... ambiciosos, né? Eles acham que não importa a ética, o importante é vender. Tá? Isso realmente está muito disseminado hoje. Tá? É onde as dificuldades são... elas se dão um pouquinho mais de trabalho. Negócios fechados, você às vezes tem problema em recuperá-lo. Tá? E isso acontece muito, né? Às vezes tem 4, 5, 6 vendedores, um do lado do outro, né? Às vezes, no lugar de encontrar aquilo, falar, pô, nós somos um time, se você vender, o outro vendeu, nós vendemos, tudo cresce. É verdade. Né? E quando a guerra começa, um atrapalha o outro. Né? Hoje eu me dou o luxo de ter essa satisfação com a minha equipe do comercial. Tá? Então, eu nunca peguei vendedor feito. Eu sempre treinei. Então, eu peguei um menino, botei ele no Senai, eu botei ele para fazer cursos paralelos, trouxe ele para dentro da empresa, principalmente por ser, às vezes, filho de funcionário, trouxe ele para dentro da empresa, botei ele na expedição, botei ele na montagem de quadros que eu também faço. Hoje é um dos meus melhores vendedores. Tá? Legal. Peguei um sobrinho que me vendeu a ideia de que ele era expert em impressoras, porque trabalhava no hospital, tinha ali alguma dificuldade. É o Paulo? Não, Não? o Paulo é outra história. Mas hoje é o meu melhor vendedor e hoje tá ali comigo já 18 anos. Tá? Então... É interessante falar isso, mano, porque eu acho que hoje um dos principais gargalos dos empresários um dos pontos é também a questão da retenção de equipe, né? Então, na verdade, você está dizendo que o trabalho de formação, de investir no colaborador é algo que no médio e longo prazo para a companhia faz muito sentido, Sempre. Porque traz recursos, vendas. Então, acho que um dos principais ativos hoje da A3 são as pessoas mesmo, né, mano? São as pessoas. As pessoas que eu tenho, elas saíram da empresa, a maior parte delas, ou por ter se aposentado e depois continuar a trabalhar. Chega a um certo ponto que fala, não, agora eu quero usar um pouco do que eu ganhei. Tá? Então, pessoas que trabalham comigo 30 anos, que eu conheço há 55 anos, porque veio lá da Tomeu, um cargo que não deram para ela na Tomeu, eu dei para ela na minha empresa, e foi sempre que é a Carmela, foi sempre a minha guardiã. Ela tinha escorpião no bolso dela. Se eu fosse enfiar a mão para pegar um dinheiro a mais do que eu precisava, ela trancava. Então, eu aprendi muita coisa com ela e, graças a Deus, coloco isso em prática. E depois, meus filhos junto, o Paulo, que eu tirei da cama, dormindo lá, dormindo num período de 3 horas da tarde, eu cheguei e falei, moleque, vem cá, vamos trabalhar comigo. Tá? Ele é parente ou não? É meu sobrinho, Sobrinho. meu sobrinho, filho da minha irmã, que eu sacaneei ela pra caramba, coitada. E já tem outro ponto aqui, né, Ricardo? Porque falam muito sobre essa questão, trabalhar com família, sobrinho. Que tipo de aprendizado que vocês acham que a gente pode ter nessa mentalidade? Dá para trabalhar? Não dá para trabalhar? O que vocês pensam sobre? É muito particular, tá? Se você tem pessoas que você tem afinidade ao ponto de você considerar como um irmão, como um filho, e ao mesmo tempo ter essa reciprocidade, tá? Porque hoje você muitas vezes você é mais amigo de um amigo do que um próprio familiar. Verdade. Tá? Então, quando você encontra, tem essa simbiose entre você e aquela pessoa que você tá tentando achar um meio de colocação, um meio de fazer uma relação futurista, é bom, muito bom. Eu não me queixo, não tenho problema nenhum em ter funcionários. Eu tenho na minha empresa motorista que é funcionário, que é sobrinho. Eu tenho o Paulo, que hoje, além de ter sido funcionário, hoje ele é meu sócio, hoje ele tem participação na empresa, porque não tem como você simplesmente achar que você tem que ganhar o dinheiro. Se você pensar dessa forma e você não souber como você também dosar isso, fazer com que a outra pessoa tenha condições de manter um padrão de vida de uma forma confortável, você fica sozinho mesmo, tá? Porque para te trocar hoje, o concorrente às vezes
não só por dinheiro, mas pela própria necessidade dele descobrir como é que você trabalha, como Seu é que você faz. bastidor, né? Lógico, Perfeito. ele leva aquela pessoa, tá? Mas eu, graças a Deus, o meu turnover é muito pequeno, tá? E então, quanto à tua pergunta, se vale a pena ter parentes na empresa, hoje eu posso dizer francamente, uma situação que eu abracei e hoje eu não tenho problemas nenhum, graças a Deus. Então, vou te fazer uma pergunta, Manuel. Então, você acha que não é risco investir num funcionário? De forma nenhuma, muito pelo contrário, é uma riqueza isso. É realmente você poder trazer de volta aquilo que você precisa dele, tá? Que é o reconhecimento. Você investe no funcionário, ele é agradecido. Dificilmente tem aqueles que realmente não dão valor àquilo que você faz por ele. Ou não é o que você faz para ele, é a retribuição ou mesmo o investimento que você faz nele? Tem. Mas eu tive tantos poucos reveses que me dão a certeza de que você investir na pessoa que está do teu lado Vale é a a melhor pena. saída. É a melhor saída. Então, eu vou fazer uma outra pergunta, Manuel. Um funcionário longínquo, né? 20, 30 anos, o Paulo, né, que veio de baixo, hoje ele virou teu sócio. Em algum momento, será que ele se acomodou ou ele encontrou uma oportunidade muito boa dentro da tua empresa? Você fala assim, poxa, o Manuel é um cara aberto, né? Perfeito. Com o Manuel eu vou ganhar, com o Manuel eu vou fazer minha vida. Eu saí do nada, hoje eu estou do lado do Manuel. Eu não deixo ele se acomodar, Ricardo, tá? Mas como Porque você não faz parte da gente, às vezes, acomodação faz parte, tá? Se você simplesmente, olha, tá numa situação boa, o faturamento da empresa tá indo bem, eu vou relaxar um pouco, eu vou gastar um pouquinho mais, vou deixar eu entro 8 horas da manhã, saio 8 horas da noite, vou sair um pouco mais cedo. Então, quando você começa, às vezes, a abrir a guarda, você começa a perder espaço, tá? Então, eu não deixo. Eu tô, às vezes, tá ali, ó, ligando fora de hora, às vezes, para manter. E daí, Paulo, você chegou a ver aquilo? Ô, Rodrigo, você chegou a ver aquilo? Bruno, você chegou a ver determinada coisa? Para sentir como é que está funcionando, tá? Então, eu sou chato, eu realmente eu marco presença para que eles não tenham essa acomodação, porque a partir do momento que eles chegaram a ser diretores da empresa, a ser sócios da empresa, o Rodrigo, meu filho, o Paulo, a minha preocupação é se eles vão saber manter isso para que eles tenham o mesmo conforto que hoje, com a minha presença, eles têm. Tá? Então eu tenho que ficar sempre vigilante e vendendo essa posição para eles, essa ideia para eles. Essa questão do funcionário, puxa, é um desafio, né? Porque quando eu falo um desafio, todos nós lidamos com pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente vai falar de personalidades muito distintas, né? A gente comentou sobre investir no funcionário, né? Sobre sair do comodismo. Você usava algum tipo, como que você treinou o seu olhar, Manuel? Tipo assim, você olhava na tua equipe, digamos que você tinha 50 pessoas e você falava, puxa, o Joãozinho ali, se eu plantar uma semente no Joãozinho, esse Joãozinho daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos vai dar muito fruto. Como que era essa sua leitura de percepção? Porque eu acho que isso é legal para o empresário, porque assim, o empresário, pensa comigo aqui, Manuel e Ricardo, o empresário está começando, às vezes ele está sozinho, às vezes ele está tendo a primeira situação com o primeiro funcionário, segundo, o quinto funcionário, ele precisa começar a ter o olhar dele, mesmo que ele seja muito bom tecnicamente, mas o olhar treinado em pessoas, porque até então ele é sozinho, ele não tem um time de RH. Às vezes o pequeno empresário ainda não tem uma equipe interna para fazer recrutamento e seleção, mas como que, existe alguma coisa que você poderia falar sobre ter esse olhar treinado? Tipo assim, puxa, o Joãozinho, a Maria, o Pedro ali, eu vou colocar umas fichas ali que vai dar muito certo. Tem sim, porque você veja, como eu sou originário de recursos humanos. Perfeito. Tá? Então, quando eu ia fazer uma seleção para colocar alguém, às vezes na fábrica, um ajudante. Então, eu nunca fazia aquilo de pegar a pessoa e simplesmente
porque ela preencheu os requisitos de documentos ou mesmo de qualificação, eu chegar e já levar para admitir e mandar para a sessão do encarregado. Tá? Antes de fazer essa efetivação, eu chamava o encarregado. Perfeito. E eu tinha um encarregado que ele era um português, uma pessoa muito simples, muito amiga. Então, eu quando chamava ele e falava, Chico, eu tenho esse rapaz aqui eu tenho essas pessoas aqui para admitir. Você quer entrevistá-las? Quer fazer algum comentário? Ele chegava para mim e falava assim, posso? Aí ele chamava a pessoa e falava assim, olha, anda para mim daqui até aquela porta. Aí a pessoa fez o que ele pediu. Quando ele voltava, tá bom, você também, anda daqui até aquela porta. Aí depois ele me chamava e falava, Manuel, eu quero aquele e aquele. E os outros 3, por que não? Porque quando você manda uma pessoa caminhar, tá? Se ela for uma pessoa ativa, ela não arrasta os pés. Ela anda com os pés como tem que ser andado, passo a passo levantados, tá? Então, os outros 3 arrastam os pés. Então, esses para mim não servem. Então, você vê que já dali, aquelas experiências simples, eu levei para a vida. Que leitura, né? Tá, eu levei para a vida. Então, quando eu hoje, a mim, chegou uma época na 3, que não foi só flores, mas chegou uma época na 3 que ficou eu, Fábio, que foi um bração para mim, que ele faleceu, a Carmela, o João da expedição e o motorista. E nós começamos praticamente a erguer a empresa ali. Então, o que acontece? Depois se admitiu admitiu o outro, e, precisava de alguém para poder fazer, compor a equipe comercial. Aí, você trouxe era só o Fábio era comercial, aí depois eu trouxe o Paulo, trouxe o Juscelio, que era irmão do Paulo, ele foi para a contabilidade, ajudar a Carmela, aí depois eu trouxe o Paulo, ele começou a me ajudar na parte comercial. Então, ali ele fazia tudo, ia para a expedição, separava, fazia entrega. Aí veio o Rodrigo, meu filho, a mesma coisa. O Rodrigo ia fazer entregas no litoral, com uma como é que chama aquela Chevy. Não a Chevy, não. Montana? Da Ford. Aquela caminhonetinha que tinha na Ford. Bom, não... Ranger, não. Não. O Ranger era luxo pra mim. Ranger Era luxo. Então ele ia, fazia as entregas, ajudaram pra caramba, tá? Ajudaram muito. Aí depois tinha uma senhora que fazia o café pra gente, cuidava da limpeza. Ela chegava às 5 horas da manhã na empresa, tá? Porque a Carmela chegava às 5 horas da manhã e ela chegava já para poder fazer o café e enquanto o pessoal tomava café, ela ia fazer a limpeza das mesas. E ela era muito dedicada a mim. Então ela chegava, ela me trazia uns horários ali, o meu café na minha mesa, água para mim. Então chegou e o pessoal todo ficava brincando. E para mim, dona Clô, não vem nada? Aí eu peguei e ia tirar férias, foi minhas primeiras férias. Eu cheguei e falei, dona Clô, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar férias, a senhora também vai tirar. Aí, tá bom. Peguei uma moça que era namorada de um funcionário e falei, Edila, você topa você cobrir a dona Clô enquanto ela estiver de férias? Ela falou, topo. Então ela começou ali, fazendo faxina, fazendo café. Hoje é a minha contadora. Legal. Tá? Hoje é a minha contadora. Peguei o marido dela e eu tava ali na ânsia de fechar um pedido, era num sábado. E eu não tinha ninguém para ir buscar um material que tinha na Santa Ifigênia. E ele estava fazendo montagem de divisórias para mim. Eu falei, Admilson, você pode ir para mim na Santa Ifigênia buscar isso? Eu não sei nem onde é a Santa Ifigênia. Você segue aqui em frente, tal. Expliquei para ele. Ele foi e trouxe o material para mim. Eu falei, você quer trabalhar comigo? Ele trabalhava com meu sobrinho. Eu falei, Marcos, não vai te atrapalhar? Ele falou, não, tio, ele tá diarista comigo. Eu
Falei, vem trabalhar comigo. Bicho, já tem mais de 20 anos. Tá? Hoje ele é meu montador, meu técnico de montagem de quadros. Então você vê que são coisas que eu vou fazendo fluir. Legal. Tá? Então eu tirei 2 aprendizados aqui até. Ô, Manuel, você deixa fluir ou a pessoa que procura se encaixar? Uma das coisas que a gente vê numa empresa, a empresa tem várias áreas. Perfeito. É compras, é vendas, é custos, é a contabilidade, a expedição. Marketing. Né? Marketing. E uma das coisas que a gente vê hoje, de repente você tem um bom funcionário naquele setor. Só que ele não tem a vontade de olhar pro companheiro, né? Pô, eu trabalho em vendas, tá bom. E compras? E a logística? Como que funciona? Não, meu negócio é só vender, né? Então eu acho interessante esse caminho da pessoa de repente buscar uma especialização, mas ele sai fora do conhecimento de outras áreas, né? Eu tinha um gerente de fábrica, né? Onde ele se limitava a quê? Meu negócio é esse. E a hora que a gente sentava para conversar, ele falava assim, nossa, eu conversei com meu cunhado, isso, aquilo, que as vendas, o negócio está melhorando. Nós temos vendas, nós temos compras, nós temos logística, né? Basta andar um pouquinho que você vai conhecer o setor. E você vai conhecer um pouquinho mais da fábrica onde você trabalha, né? Então, colocando um pouco mais de azeite naquilo que você falou, Manuel, né? Às vezes eu espero o movimento do funcionário para tomar alguma ação, né? Aquele cara é xereta. Aí eu começo a dar um pouquinho de corda. Eu falei, porra, esse daqui eu acho que dá pra laçar, dá pra investir. Perfeito. Né? Então, eu acho que eu sou um pouquinho, vamos supor, eu não entro ajudando, eu espero a pessoa de repente se movimentar. Né? Legal. E o que você faz é o correto. O que você faz é o que eu faço, tá? Porque não dá para você simplesmente mudar as peças do tabuleiro sem que você olhe a jogada. E sem que ele queira, Manuel. Lógico. Né? Então você vai analisando, você dá até algum espaço para ele, para ver até onde ele vai. Então, tem um funcionário da expedição, escuta, fulano, senta aqui, pega esse telefone, liga para mim nesse lugar e vê quanto é que está o preço desse material. Ele vai trazer para você o que ele entendeu que a coisa seja feita e você deu simplesmente um start, tá? E muitas vezes você se surpreende, fala, com um pouco que eu falei, ele me trouxe mais do que eu queria. Aí sim, você já começa. Agora, uma das coisas principais, Ricardo, eu sou muito chato com cumprimento de horário. Tá? Então, eu acho que uma das métricas que eu uso, o funcionário é assíduo, o funcionário é presente, porque principalmente hoje na parte comercial, quem é o maior patrão de uma empresa é o cliente. Perfeito. Então, o cliente, quando ele liga, não importa a hora. Se ele ligou no telefone pessoal da pessoa, ele tem que ter uma resposta. Se ele ligou 8 horas da manhã e você não está na mesa, ele fica sem resposta. Ô Manuel, você falou um funcionário, de repente, atendendo um telefone de um cliente às 8 horas da noite. Né? Aquele ambicioso que quer chegar, quer vender, quer arrebentar isso e quer ganhar dinheiro, né? Ele vai, faz e bola para frente. E aquele que chega numa rescisão, olha, recebi 3 ligações às 8 horas, o Ricardo me chamava às vezes de fim de semana, me mandava e de repente vem uma... São riscos que você corre, Ricardo. São riscos que você corre. Eu praticamente não faço, hoje para os funcionários às vezes,
normalmente eles dão o telefone pessoal dele para os clientes ou para alguma pessoa que é mais próxima dele, se ele quer. Ok. Porque a empresa tem telefones corporativos Sim. para que eles possam, dentro do horário normal, fazer aquele atendimento. Agora, se ele deu o telefone pessoal dele para algum cliente que é mais chegado e que mantém a conta dele em dia, tá? Eu acho que ele faz muito bem em atender, ele faz muito bem em resolver aquele problema e nisso eu não vejo nenhuma implicação para a tua empresa nesse sentido. Mas é preocupante? É sim, tá? É preocupante porque é aquilo, as pessoas dão para você aquilo que elas têm. E se elas têm alguma má intenção, uma hora elas vão usar. Elas mostram rápido, né? Tá? Ô, Manuel, outro dia tem uma vendedora muito boa, né? Tatiane, eu vou comentar sobre ela. E ela estava em férias com o marido. E de repente, ela com o marido, com o filho, não sei o quê, daqui a pouco ela chega. Ricardo, aqui tô passando em frente aqui a empresa tal, isso, aquilo, tirei foto. Olha, hoje eu tô aqui com a minha família, né? Com meu pai, isso, aquilo, com a minha mãe. Não dá para mim parar na empresa, mas eu já entrei em contato com fulano de tal, isso, aquilo. E amanhã eu vou fazer uma visita para ele. Espetacular. Isso é gratificante. Né? É gratificante porque é desenvolvimento para ela, né? Você já sabe onde que de repente um dia ela vai chegar, Perfeito. né? E tá ganhando dinheiro com isso, Manuel. Lógico. Perfeito, perfeito. E para aqueles menos comprometidos que a empresa, ela Puxa é um puxa-saco. É isso aí, é um puxa-saco. Eles não veem como uma qualidade da pessoa de comprometimento, de responsabilidade, de interesse no progresso dela e da empresa. Eles veem como uma situação de... O que eu ia ponderar dentro desses tópicos que vocês estão falando é que eu acredito que o ponto de cultura é um ponto muito forte, sabe? Quando eu falo cultura, são pilares na nossa empresa que nós não abrimos mão. E eu aprendi na carreira, na curta carreira, que o óbvio também ele precisa ser dito, né? Tipo, em que aspecto, Rafael? Por exemplo, Ricardo e Manuel, a cultura, por exemplo, o Manuel comentou sobre o horário, que ele não abre mão. Então, é um dos pilares que ele tem muito forte de análise no desenvolvimento, no desempenho, enfim, que é um padrão, é o mínimo, né? Vamos chamar assim, de um padrão mínimo, de responsabilidade mínima. Porém, o que eu também entendo é que as coisas, elas dão sinais. Por exemplo, quando a gente vai ficar doente, a gente sente alguma coisa diferente no nosso corpo, né? A garganta vai começando a dar uma arranhada. Quando o nosso carro vai dar problema, acende uma luz ali no painel do nosso carro, a gente olha e fala, que luz é essa? Alguma coisa não está normal. Então, acho que como empreendedor é importante a gente ter essa clareza de cultura e entender que esse óbvio precisa ser comunicado para o nosso time, para as pessoas que estão abaixo da nossa liderança e entender também, ter essa sabedoria para ler esses sinais, porque todos esses sinais, no curto, médio prazo ali, vai dar alguma ou novidade boa ou novidade ruim, mas as coisas, tudo na vida ali, ela acaba dando sinais, né? Então, acho que é um ponto reflexivo. Por exemplo, essa sua vendedora, Ricardo, tá dando vários sinais. Sinais de que, vale a pena investir, desenvolver, que quer desenvolver, que quer crescer. E aí é uma chave que a gente começa a virar ali no nosso negócio, né, Ricardo? Uma das coisas que eu vejo, o empreendedor, um bom funcionário, aquele que está engajado com o negócio, você sai da empresa às 5 horas, 6 horas, mas a empresa não sai de você. Lógico. Né? Então, é uma das coisas que, de repente, pode ser uma empreendedora, porque ela já tem uma cabeça diferenciada. 5h30, eu já falo, os caras estão me ligando, que encheção de saco, que abuso, né? Estão entrando na minha liberdade, enquanto o outro está procurando, fala, o caminho, é dinheiro, vamos vender, vamos realizar, vamos fazer. Né? Então, quer dizer, uma pessoa que o dia que estiver solta, ela já sabe caminhar. É verdade, né? É verdade. Eu tive sorte. Manuel, agora vamos lá. Você tem duas empresas, Manuel. né? A 3, o Galpão da Luz, agora eu fiquei sabendo que você tem mais uma. A 3 Eletromontagens. Em 2009, a 3 Eletromontagens é a empresa do meio, né? Em 2009 nós abrimos a 3 Eletromontagens, que ela é especializada em montagem de quadros elétricos. Tá? Então
É um segmento. Tudo que eu tenho é um segmento do outro. Tá? Então eu tenho a parte de vendas de materiais de infra, de toda a parte elétrica, desde o canteiro ao acabamento. E nisso a gente insere a parte de montagem de quadros e também a parte de iluminação. Tá? Então hoje são 3 empresas, a 3 Eletro desde 1981, que é a fundação dela, e depois, em 2009, a gente abriu a 3 Eletromontagens, e depois, em 2017, a gente abriu o Galpão da Luz. Tá? E o Galpão da Luz também, graças a Deus, foi uma bênção na minha vida, porque eu tinha esse nicho de mercado, eu atuava esporadicamente na A3 Eletro. E cada vez que eu atuava nesse segmento, era gostoso. Era um produto mais atualizado, porque muda muito até chegar no ponto do LED, mas as próprias lâmpadas convencionais, elas mudavam muito. Então, toda vez que eu pegava um negócio de iluminação, ele era, além de dar uma satisfação pessoal, ele era rentável. Aí, quando eu pensei em montar o Galpão da Luz, eu falei, a iluminação, acabamentos elétricos, e todos os nossos, a gente na 3 Eletro, a gente é muito tradicionalista e fiel a determinadas marcas. E dentre elas, eu sou já também há mais de 25 anos distribuidor da Legrand. Tá? Então a gente atua muito parceiramente, tanto eles dando respaldo para a gente, como a gente dando retorno com essa marca. E nesse período eu sempre fui assediado pelas outras marcas. Tá? Então eu falei assim, não vou morder a língua falando que eu só tenho Legrand, que eu tenho outras marcas na A3. Tá? Então abri uma outra empresa e lá sim eu comecei a trabalhar do zero outras marcas. Tá? Então ali a gente começou a trabalhar com Simon, com Schneider, com ABB, Legrand também faz parte, mas a gente começou ali porque a expertise da gente era interruptor de tomada também. E iluminação eu montei uma equipe, eu peguei arquitetas que não estavam bem no meio delas, que estavam recém-formadas, e design de interiores. Aí eu peguei, fiz um treinamento, botei para fazer curso de iluminação, curso de atendimento a clientes, curso de necessidades básicas de uma empresa, e elas corresponderam muito bem. Tá? Aí nós ficamos um período depois, quando chegou numa determinada época, que eu já precisava, eu não podia ainda ter a empresa aberta, por uma questão de todo entrave burocrático, mas eu precisava manter aquela equipe. Aí eu cheguei para elas e falei, vocês têm verba de X para vocês começarem a prospectar cliente, apresentar, conhecer toda a região, leste, oeste, sul, norte, verificar onde são os pontos que nós vamos poder vender material de iluminação. E elas fizeram isso com propriedade. Uma arquiteta vendedora. A arquiteta vendedora. E elas chegavam para mim e falavam, pô, mas seu Manuel, eu não sei nada de vender, eu não sei nada de negociar. Eu falei, filha, você vai aprender, porque você negocia desde a sua concepção. A hora que você foi ali, no embrião, você estava ali entre os espermatozoides, brigando com milhões deles, você foi campeão, você foi vitoriosa, você germinou, você nasceu, você teve que, a partir dali, também começar a negociar. Você já começou a entender as coisas, é agradar o pai, é agradar a mãe. É chorar para ter a mamadeira. Lógico, é chorar para ter a mamadeira. É as permutas, né? Sim, Me dá isso que eu te dou aquilo. É isso aí, é na escola, para ter convivência com os coleguinhas, a competição de como é que você vai agir, tanto na parte de tirar as notas boas, é arrumar um namorado. Então você sempre negociou na tua vida. Ô Manuel, e hoje, a pessoa que tem um pouquinho de curiosidade, ela entra no YouTube, ela entra num TikTok, numa rede social qualquer, e ela aprende tudo, né? Basta ter vontade. Basta ter vontade. Basta ter vontade. É para você ter uma ideia, olha só, meu netinho tem 6 anos.
Aí quando foi anteontem, ele ficou 15 minutos comigo, Ricardo. 15 minutos no carro. Você acredita que ali foram os 15 minutos mais gostosos que eu já tive com ele? Porque ele chegou, eu entrei no carro, tá, beijinho pra cá, beijinho pra lá, e o beijo do vovô e tal. Tá bom. Aí, vovô, você sabia que o tubarão o tubarão macho e a tubarão fêmea, ela às vezes pode ter um óvulo que não tem vida? Vicente, verdade. Que eu diferente. falei que só pode ter vida, vovô, se tiver o macho e a fêmea. Eu falei, puxa vida, legal. E você também sabia, vovô, que que a mamãe tubarão, ela tem que, depois que ela tem o bebezinho, ela tem que ficar paralisada por 1 hora? Eu falei, mas por que, Vicente? Porque senão ela come a cria, ela come o tubarãozinho que nasceu. Porque ela deu para entender que ela fez tanto esforço, às vezes, para conceber, para poder expelir, que ela tá com fome. E ela teve o bebezinho. Você sabia, vovô? O passarinho fica lá feito um bobo, ele se incha todo, ele enche o rabo, parece um leque, e de repente para ele, e a fêmea não tá nem ligando para ele. De repente ele vai e namora com ela. Pô, mas foi em 15 minutos, Ricardo. Então você vê, onde ele viu isso? No computador da madrinha, da tia, que ele ficou lá algumas horas com eles. E ele ficou no YouTube, E apesar que eles são atuantes do YouTube, tá? Sim, mas ele ali, ele Com viu... essa geração. Eu acho que a criança a partir dos 7 anos, acabou a idade da inocência, já vem a idade da razão, mas cada vez mais está se antecipando, tá antecipando isso, está ficando precoce. Mas olha, então você falando que, pô, tem o YouTube, tem o TikTok, tem as redes sociais, tem muita informação boa e ruim, tá? E muitas vezes as pessoas só ficam nas amenidades, só ficam vendo as fofocas, só vendo o tal do entretenimento, né? Só e o entretenimento é só gastar tempo, né? Você não está investindo tempo, Mas né? Fica Você tá na gastando tempo. na vaidade, mostrando o físico, mostrando... Perfeito. Então isso... Mas uma das coisas que as pessoas falam hoje, não tenho tempo. Né? Mas a hora que você olha, ela está batendo um papo sem compromisso, está olhando, né, redes sociais. E lá no Instagram dá pra ver, né? Quantas horas você fica lá no Instagram, na rede social. Mas de repente navegando. é para ver a vida dos outros. Com certeza. Ou de repente você pegar um tempo e aprender alguma coisa. Não, Meus netos aprendem muito nisso. Eles realmente são surpreendentes. Na verdade, a falta de conhecimento, então, diz mais sobre nós do que qualquer outra coisa. Então, nem fala. Essa passividade aqui. Eu quero entrar num ponto aqui, a gente tá conhecendo a história do Manuel, acho que o Manuel tá conseguindo contextualizar de forma perfeita, mas eu acredito assim, ó, dentro da jornada empreendedora, assim, eu queria que você me falasse 2 pontos aqui, eu queria entender quais foram os seus principais medos, acho que é um ponto interessante, e como, quando eu falo medo, às vezes é um desafio, medo de um próximo passo, porque nenhuma empresa nasce grande, né? Toda empresa, ela nasce, ela precisa crescer igual um ser humano. Começa bebezinho, criança ali, adolescente, jovem, daqui a pouco tá com um tempo de maturidade. Como é que foi isso nos seus negócios, ô Manuel? Esse processo de sair de um bebezinho, né? Vamos usar esse termo, de um business ali, o negócio começando até virar um jovem, até virar um adulto. Como é que foi isso na prática, assim? E quais medos você teve que superar nessa jornada de crescimento? O medo é presente. Ok. O medo você nunca se livra dele, tá? Porque ele é até uma forma de você adquirir coragem, tá? Então medo, você... coragem. O medo ali eu encontro como uma prudência. Então, quando você vai... no dia a dia atuando, você enfrenta muita coisa. Nos anos a anos, são muitas adversidades, tá? Então,
você perde, no caso de uma empresa, faturamentos que sustentavam a tua empresa. E você fala, e agora? E agora? Perdi a empresa tal porque a empresa tal ou faliu ou ela simplesmente foi vendida para outro empresário. Esse outro empresário tem metodologias diferentes e você hoje não consegue vender mais para uma empresa que comprava 30% do teu faturamento. Por 30% de um faturamento concentrado numa empresa só é bastante. Sim. Tá? E é um risco, né? É isso aí. É um risco. E perdi muitos. Ou porque houve troca de funcionários que eram parceiros, ou fechamento de empresas, ou por empresas que foram assumidas por outros. Então isso foi sempre uma constante na vida da gente. Eu antigamente, uma equipe menor, eu não digo que fazia faturamento igual, mas eu saía com um carro para entregas, e naquele carro que eu saía para entrega, eu fazia o meu faturamento. Hoje, para fazer o que eu fazia antigamente numa entrega só, eu faço 15, 20. Com trânsito. Com trânsito de São Paulo. Antigamente eu tinha 2 ou 3 carros, hoje eu tenho 8. Você entendeu? Então você vê aí o que você vive. Agora, você tem que hoje se preocupar com rodízio, tá? Então você não pode sair com todos os seus carros à vontade, você tem que respeitar isso. Você tem horários para ser respeitadas as entregas, então ninguém te recebe muito cedo ou ninguém vai embora muito tarde. Então tudo isso, então esses medos, a gente convive com ele continuadamente, tá? E as soluções disso é o dia a dia que vai te trazendo. Você não tem planejamento, muitas vezes você não dá para planejar o que você vai vender, o quanto você vai vender. Você tem uma multiplicidade de produtos que eles são sazonais, tá? Que, igual eu atendo uma obra, muitas vezes daquele início de obra eu vendo pra caramba o material do Ricardo, mas vendi ali. Sim. Tá? Depois é só manutenção. Então é uma mudança de ponto que ele quer fazer, que ele vai comprar um rolo de conduíte que tem 50 metros. Hoje eu estou mandando, amanhã cedo eu estou mandando para um cliente que me comprava 15 mil metros de conduíte, que seriam ali 500 rolos, não, 300 rolos, eu estou mandando 4 para ele. Porque esses 300 rolos eu vendi lá 2 anos atrás. E tá? Se não entregar, alguém entrega. Amanhã, isso aí. Amanhã eu estou mandando 4 para ele e 15 caixinhas. Agora eu vou falar não para ele? Não, muito pelo contrário. Amanhã, 8h30 da manhã, está na porta dele o material. Tá? Porque ele vai começar outra obra. E vai começar outra. Você Manuel, agora uma certeza que a gente tem é todo dia 1 a gente sabe quanto tem para pagar, né? Não sabe quanto tem para receber. É isso aí. Né? Então, a cabeça não para. Nem fala. Agora me diz uma coisa, Manuel. Você teve muitos acertos, muitos erros, né? Consegue listar 2 de cada? Boa. E me diz uma coisa, em algum momento, Manuel, você olhou para o teu negócio e falou assim, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes. Ou será que eu continuo? Será que eu dou um tempo? Será que eu paro? Então, isso é assim, você é um ser humano. Você tem o teu ponto de exaustão. Sim. E o nosso negócio é um negócio extenuante. Porque você vive de faturamento, você vive de venda. Você não tem uma situação certa e você tem um negócio que você está ali, num padrão de loja, num padrão de franquia, em que você tem tudo. O pessoal chegou na tua loja, vê o que ele quer e já te compra. Não.
você tem que oferecer todos os dias, você tem que estar presente todos os dias, você tem que dar assistência todos os dias. Então isso demanda muito risco, e muitos acertos e muitos erros. Falar para você, se eu lembro de algum erro. Eu sei o teu, Manuel, mas não vou falar aqui. Não, é conta, eu vai, sei, conta. Não posso falar aqui. Então você precisa me avivar a lembrança, porque... Então, 2 acertos, né? Vamos Não. facilitar para ele. Dois acertos que você... eu já ia emendar esses 2 acertos até com uma pergunta, assim, né? Que como você conseguiu... você falou das vendas, né? Então, o que foi dentro desses 2 acertos, mas o que fez a A3 vender mais? Que estratégia, sei lá, você utilizou? Você investiu em quê? O que fez a A3 começar a vender mais? Eu acho que foi justamente manter uma linha de atuação e melhorando a cada dia, tá? Então, eu atendo a construção civil. Dentro de atender a construção civil, eu tenho que estar atualizado e sabendo o que eles usam e da forma, porque o mercado se reinventa muito. Ok. Então, hoje, eu poderia comprar muito mais do Ricardo Conduítes, por exemplo. Você sabe o que as empresas estão fazendo hoje? Hoje elas estão já fazendo o chicote, todo o material elétrico, dentro dos conduítes. Então, elas fazem um projeto, e dentro daquele projeto já contempla o quanto vai da caixinha central da laje até o ponto de acender a lâmpada. Então ali ela já faz a encomenda certinho daquele perímetro, daquela distância. Então é onde essa modernidade às vezes dificulta. Agora vem isso há quanto tempo? Há 10 anos já acontecendo isso? Eu não fechei a minha empresa. Sim. Tá? Eu continuei com ela. Porque você aposta sempre em que aquilo que você faz, aquilo que você vende, ele é um material necessário também. Se não for para manutenção, se não for para instalação já desde o início, ele é para manutenção, ele é para as residências que normalmente não tem essa mesma situação de seguir um projeto. E isso também fica muito caro. Então, o empresário também, ele tem, às vezes, a facilidade da mão de obra, tá? O custo da mão de obra e o que ele compra de produto, ele faz as contas. Então, tem muitas empresas que se preocupam com a praticidade, tem outras que se preocupam com o custo. Então, a gente tem enfrentado isso, mesmo essa modernidade toda. Mas para vender mais, o que você fez? Você escalou time comercial? Você investiu em marketing? O que você acha que foi um virar de chave também desses 10 anos para cá? Eu sempre fui um marqueteiro nato, tá? Eu sempre procurei fazer a minha empresa estar em destaque, tá? Então, sempre isso foi uma latente em mim. Então, eu sempre fui criador de folhetos, de conteúdo, folders, de conteúdo. Hoje se fala de conteúdo. Eu sempre escrevi, eu tive facilidade de escrever bem, tá? Então, eu quando redijo um e-mail, eu me preocupo em colocar a vírgula no lugar certo, em colocar o ponto no lugar certo, em procurar falar de uma forma sucinta, em que eu não fique, às vezes, invadindo muito o tempo de quem está lendo, tá? Procuro ser bem objetivo. Então, esse é um cuidado que eu tenho para que minha empresa se destaque e, às vezes, pareça até maior do que ela é, tá? Mas eu tenho essa preocupação, sim. E foi uma crescente. Tanto é que, para quem teve, num período, 5 pessoas, hoje eu me gabo, não tenho muito, mas eu tenho 32. Você entendeu? Com 2 empresas. Então, é uma situação que a gente foi crescendo naturalmente, foi conquistando espaço, porque aquele eletricista que você atendia numa empresa, hoje ele virou dono de uma instaladora. Tá? Então, quando ele foi atendido como eletricista, com uma situação como se ele fosse dono de uma empresa, quando ele foi lá para cima, ele faz com que os outros venham comprar da gente. Tá? Eu faço hoje, quando faço montagem de quadros, eu não faço muito porque eu sou grande, eu sou pequeno. Eu faço pelas oportunidades e pelo boca a boca. Eu fiz um quadro para um cliente que ele precisava
de instalar uma bomba, deu um problema numa bomba, queimou toda a parte do relé dos quadros dele, e ele precisava disso pro dia seguinte. Show. Infelizmente eu tenho que contar com as pessoas. Fulano, dá pra você ficar essa noite aqui e você me fazer esse quadro? Dá. Então, no dia seguinte o quadro estava na obra do cliente. Tá? E tava lá ajudando ele às vezes a instalar, porque, pô, era uma época de carnaval, uma época de festas e que, pô, não tinha facilidade. Então, a gente não é entre os grandes, se a gente for competir, eu perco. Mas pelo atendimento e às vezes, pelos furos que eles às vezes dão, eu me sobressaio. Tá? Então, essa é a preocupação. A minha preocupação sempre é o atendimento. Tá? Perfeito. Ô, Manuel, você tocou num assunto que você escreve bem. E hoje, às vezes, a gente ainda pega aqueles e-mails que tem 8 folhas. Né? Quando eu estava estudando o MBA, eu sempre fui um cara muito objetivo. Fui para o lado da engenharia. E você trabalhando dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, ou você é objetivo ou não é. E eu sempre redigi um e-mail, sempre procurando ser muito objetivo, 2, 3, 4 linhas. Né? Até o momento que chegou uma professora e falou, olha, pegue um e-mail. Daí eu fui lá, peguei meu e-mail. Olha, agora, se tem o e-mail, você vai ter que reduzir pela metade dizendo a mesma coisa. Eu falei, pô, meu e-mail já tem 3 linhas. Como que eu vou fazer com uma linha e meia tentando fazer a mesma coisa, né? É difícil isso, né? Verdade. É difícil. Mas se você não for objetivo na tua escrita... Não, isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida. Às vezes, precisa ser, dependendo do assunto que você vai abordar e para a pessoa que você vai mandar, você tem que ser um pouquinho mais dedicado, mais explicativo. Então, você abusa disso às vezes. Mas quando você vai responder, principalmente com um orçamento, uma situação comercial, você tem que ser bem objetivo. O que vai interessar muitas vezes para o cliente é o anexo que está ali. Ele vai ver o teu preço, ele vai ver o que você tem oferecido para ele de material. As palavras pouco interessam. Tá? Olha, eu tenho um e-mail aqui que eu fiz pro Aurélio uma época, tá? E eu limpando a barra dela. Conversei agora à tarde com o José Carlos das Famas, que tem muita consideração por você. Então eu elogiei, eu fui lá e dei uma limpada de barra. Ele disse que falará com você na segunda-feira, pois hoje estava no hospital. Mas se você quiser falar com ele, o telefone é tal. Então passei a indicação para ele. Ele quer te trazer você de volta. Eu disse que você só saiu porque se decepcionou com o programa, pois enquanto você fabricava eletromagem, NBR, e não havia conscientização dos instaladores, você tinha que vender também a ponta azul Magiflex. E que, quando a Magiflex, ponta azul, vermelha, amarela, você teve que gravar que era só para uso para água, recebeu devoluções de várias partes do Brasil. Enquanto seus concorrentes, sem compromisso com o programa, continuaram fabricando a mangueira de qualquer jeito e vendendo sem qualquer problema. Então, sua escolha foi questão de sobrevivência. É isso que eu queria falar para você, tá? Eu deixei recado. Tá, então. E tá aí. Aí foi uma situação que depois ele me retornou, marcou uma reunião e nós fomos lá e discutimos um monte de coisa. Tá? Manuel, um outro ponto agora. Eu acho que o mundo nunca tinha passado por isso, né? Em 2020 nós tivemos uma pandemia. Como que você se virou? Você falou assim, caraca, e agora? Vai fechar tudo, né? Se eu sair eu morro? Como você realmente... se virou na pandemia, Manuel? Eu me virei bem. Tá? Eu me virei bem, porque o nosso ramo, ele foi considerado um ramo de necessidade, tá? Que ele tinha que ter atuação. E o que acontece? Nós tivemos que fazer muitas adaptações. Então eu tive que fechar a loja, eu tive que fazer plantão de funcionários, eu tive que dar férias. Mas mesmo com a equipe reduzida que eu fiquei, eu consegui trabalhar. Tá? Então a gente fazia o sistema delivery, o cara vinha buscar, ou nós entregávamos. Mas sempre
se adaptando ao que veio. Foram 2 meses de muito sacrifício, muita mudança. Se você falar que o que eu aprendi com a pandemia, eu não aprendi nada. E acho que ninguém aprendeu. A pandemia foi um furacão que veio e perdurou durante um bom tempo e te deixou só atordoado, porque ali era conflito de todas as formas. Era o governo te autuando por qualquer motivo, era o governo, eram os políticos se degladiando por ver quem tinha mais força em determinada ação, era o uso de máscara para isso, era o uso de álcool gel para aquilo. Então, foi uma transformação, foi um momento que nós vivemos de muito conturbado. 2 meses depois, estava tudo voltando de uma forma absurda. Aquele pessoal que parou de comprar durante 2 meses, de repente viu que precisava continuar a vida, precisava comprar. E os problemas, muita empresa que parou lá atrás, as fábricas principalmente, que foram as mais penalizadas, tiveram de parar, perderam matéria-prima, porque da onde vinha a matéria-prima para elas, o pessoal simplesmente desviou para outros lugares, que não tinha tanta restrição. E essas empresas ficaram sem problema. Eu comprei de você, Ricardo, material pra caramba em janeiro de 2021. Nós fizemos contrato de fornecimento por 3, 4 meses. Por quê? A Braskem entrou numa situação de dificuldade de atender o mercado. Só de pensar nisso, as construtoras cataram tudo que tinha no mercado, tudo que elas podiam comprar. Tudo que elas podiam comprar, eles compraram. Então, 2021 foi 2020 eu capenguei, tá? Mas 2021 foi um ano maravilhoso, tá? E dali pra frente foi porque você mesmo, quando você tem um ano bom, você não quer que o ano seguinte seja ruim. Sim. Você sempre baliza teu faturamento pelo ano anterior. Então, você ali, quando você percebe que você não está atingindo no mês, no trimestre, no semestre, aquilo que você atingiu no ano anterior, então você corre atrás. Aí você tem que realmente ir buscar negócios. Então, a pandemia não me ensinou nada, mas automaticamente ela foi uma alavanca boa para você que teve iniciativa, que teve criatividade, poder se virar. Entendeu? Show de bola, Manuel. Ricardo, pro empreendedor que está começando agora, né? Então você falou da pandemia, né? Desses aprendizados, mas se você pudesse listar 3 coisas assim, para a pessoa que está começando agora, o que você falaria? 3 principais fundamentos que esse microempresário ou às vezes esse funcionário que está na empresa, está dentro ali, mas já está projetando começar alguma coisa. Quais que seriam essas 3 principais dicas para alguém que está começando agora? É uma situação complexa, porque para você hoje começar qualquer negócio, depende do quê? Depende do que você quer auferir, do que você quer ganhar, de quanto você quer ganhar. Qual é o teu padrão de vida? Tá? Então você fala, se eu ganhar R$3.000 por mês, isso já mantém o meu padrão de vida. Então o que você vai fazer? Você vai vender salgadinhos, você vai fazer churrasquinho na rua, você vai fazer coisas mais simples. Hoje, o pessoal cresceu muito fazendo negócios online. O pessoal abriu muitos negócios de e-commerce, tá? Então, começaram ali vendendo um chapéu, hoje vende um uniforme inteiro, você entendeu? Então, tudo que você quer, que você tem objetivo de fazer primeiro, você tem que ver qual é o teu espaço, qual é o teu limite de você ganhar pouco e trabalhar muito. Porque nenhuma empresa, nenhum negócio te dá retorno imediato. Ele vem ao longo do tempo, ele vem uma coisa sustentável, ele vem gradativamente, tá? Então,
todo mundo tem esse sonho de ser um empreendedor, de ser patrão, de ser dono das suas vontades. Mas para isso tem que ter disciplina, tem que ter objetivo, tem que ter um capital inicial em que ele possa investir e possa se manter. Porque se ele não tiver pelo menos esse tempo de manutenção, ele não consegue. Se ele não conseguir comer, ele não consegue trabalhar. Sim. Você entendeu? Então, disciplina é um dos melhores fundamentos para qualquer negócio que você for fazer. Tá? Daí para frente, ficar sempre administrando e procurando as tuas falhas, tirando lições delas e melhorando. Legal, disciplina, acho que é uma palavra-chave, né, Ricardo? É disciplinado, Ricardo? Um pouco. Um pouquinho, bom. Eu acho que na atual circunstância eu sou mais corajoso, viu, Manuel? A coragem de ser um sucessor de uma empresa em recuperação judicial não é fácil. Né? Já estamos isso é mais um desafio, isso é mais um desafio, porque realmente você, mesmo enfrentando as adversidades, que cada dia elas se tornam diferentes, tá? Porque mudança de leis, mudança de política econômica, isso é toda hora. Então você vive sempre com esse fantasma, tá? Sempre com esse fantasma de quanto vai ser agora com essa reforma tributária, o que vão tirar da gente? E como é que você vai recuperar isso? Ô Manuel, eu não digo que vão retirar da gente, né? Quem vai pagar é o povo, né? Quando se aumenta imposto, aumenta para mim, aumenta para você, o que você faz? Uma empresa, uma loja, uma indústria, ela repassa. Custava 10, tinha de imposto 10, saía por 11. Vai colocar imposto de 50, quem vai pagar é o povo, e o povo não está percebendo isso, né? O povo acha que quem vai pagar é a empresa. E, na verdade, a empresa, a indústria, a loja só repassa. E isso vai encurtar o quê? A capacidade de compra das pessoas. Mas eu sinto o seguinte, Ricardo, que de qualquer forma, você nunca pode repassar tudo que você tem de despesa, de impostos. Você sempre tem que acabar assumindo qualquer parcela disso. Porque se lá no povo chegar um produto caro, ele não vai conseguir comprar. E se ele não vai conseguir comprar, se você não administrou aquilo de uma certa forma e você não vender, é o teu ganha-pão, é o teu negócio. Você entendeu? Então, sempre quando tem essas mudanças, você pode ir recuperando o mercado, recuperando espaço, recuperando margem gradativamente, porque a princípio você fala, caramba, se eu aumentar muito o meu preço eu não vendo. Então você vai tentar negociar com o teu fornecedor, você vai repassar o mínimo possível para o teu cliente, porque não adianta, tem aqueles que são mais aventureiros. Então, ele oferece um produto com um determinado preço e depois ele quebra. Ou ele não consegue mais manter, ou ele já recebeu, ou ele não consegue manter aquele fornecimento para determinada pessoa que deixou de comprar de outro mais saudável. Mano, o que eu quis dizer foi a nível de imposto, né? Não a nível de despesa. De repente eu tenho uma despesa alta, eu sou um cara insuficiente, meus concorrentes de repente são melhores, aí você tem uma diferença de preço e o mercado não vai pagar a tua deficiência. Mas a nível de imposto, quando sobra imposto para mim, sobra imposto para você, sobra imposto para você. A despesa, né? Você administra. Exatamente, a despesa administra. Agora, o imposto, a única coisa que você tem que fazer é repassar. Agora, ele passa a ser parte integrante do teu negócio. Então, quando você tem um imposto que chega para você a 40%, tá? Você coloca aquilo no teu custo e você vai vender a 140 ou 180 porque você tem o teu markup, você às vezes você diminui o teu markup, a tua margem de ganho para que você possa se manter. Tá? Então, onde você ganhava, você tinha uma rentabilidade boa antigamente, quando há essas mudanças
de tarifárias, elas te deixam numa insegurança ou fora de mercado. Tá? Então, muitas vezes, como nós falamos, despesa você administra. Então, ou você vai chegar, ou você vai avaliar como é que está a tua folha de pagamento, você vai administrar ela. Se você precisar fazer algum corte, isso tem que às vezes acontecer, mas o problema maior é você... É dentro de casa. É dentro de casa. O imposto que vem... O imposto é para todos. É para todos. Né? É para todos. E as despesas é dentro da tua casa. É isso né? aí, é isso aí. Você falou markup, para quem não sabe, o que é markup, Manuel? É o que você aplica, quando você tem um custo de um produto, você aplica um determinado índice que seja saudável para você manter as suas despesas, tá? Então, agora, quando você faz o inverso, passa a ser margem de contribuição, tá? Okay. Então, quando você vai vender um produto de 100, você vai vender por 120, você fala, pô, eu ganhei 20%. Não é assim. Quando você volta para fazer de 120 dividido para 100, você vai encontrar 12,5%, 15% de margem de contribuição, que é o real que entra para você. Tá? Então, são situações que são alíquotas que você aplica no seu dia a dia. Maravilha. Ô, Manuel, queria entender, escutar. Conversamos um pouco antes sobre a respeito do Cast do CEO, né? Eu falei da plataforma do CEO. Perfeito. Né? Cast do CEO é apenas um podcast, né, do sonho da realidade, onde nós vamos trazer empresários para contar a sua história de vida, né? O que você achou? Achou interessante, um bate-papo? Se sentiu à vontade em contar a tua história, Manuel? Muito bom, foi muito bom. Me senti como amigos, realmente, como a gente tem já essa afinidade. Estou aqui totalmente à vontade. Conheci o Rafael Muito prazer. agora também, foi muito gostoso. Ele realmente foi atuante, me colocou e me colocou em situações, às vezes... De bico? De bico, mas ao mesmo tempo me deixou à vontade, tá? Então, foi um momento aqui, vivi um momento aqui, para mim, inusitado. Eu nunca tive essa forma de participação. Tá? Meus filhos ficaram ali, pô, que legal, que bacana, vai participar, tá? Pô, vai passar direto, não vai passar direto. Eu não falei, então, hoje ele me ligou às 7 horas da manhã. Pô, e aí, cara, vai passar ao vivo, não vai? Eu falei, porra, Manuel, primeiro, né? Eu não sei, eu também nunca fiz, Manuel. Né? Então. Quando eu falei com ele, pô, nós vamos fazer um podcast. Eu falei, caraca, como que é esse negócio? Não, você vai ter câmera aí. Eu falei, caraca, Manuel, não conseguiu fazer ao vivo ainda. O nosso objetivo é realmente fazer com que o cast do CEO, a plataforma do CEO, seja realmente um hub, um lugar de acesso para o empreendedor aprender tanto conosco, mas com todos os convidados, mas principalmente ele ter um lugar onde seja um lugar seguro, confiável, de pessoas que conseguiram realmente tirar esse sonho do papel. E aí entra esse slogan, né? Tipo, sonho é realidade, né? Eu acho que fala muito sobre tudo que nós projetamos. E aí, dentro dessa projeção, a gente conseguiu... O que nós conseguimos, o que nós fizemos de diferente para conseguir realmente se tornar uma realidade, seja no setor da indústria, na construção civil, na área da internet, como é a minha área que eu atuo. Então, acho que o nosso objetivo, que a gente hoje dá o primeiro start, o primeiro passo, né, Ricardo? É conseguir trazer essa essência e trazer essa visão para o empresário, para o microempresário, enfim, para o médio empresário. E ter oportunidade, dar oportunidade para as pessoas contar a sua história. Dá voz, né? Não, foi legal. Né? Porque eu acho que quando a gente começa a pegar um empresário aqui, um empresário ali, porra, de onde que você saiu, né, cara? Onde você chegou, porra, de repente você tá gigantesco, virou uma multinacional, isso, e as pessoas só falam, porra, aquele cara deu sorte. Sim. Né? E eu acho que a sorte acompanha a gente, né, Manuel? Verdade. Mas... Tipo, de repente. O que é o de repente? É 1 ano? É 5 anos? Tem muito 10 anos? trabalho. O seu de repente, né? De repente. É muito trabalho, é muita dedicação, Sim. Ninguém vê seus tombos, né? E você se cercar de pessoas boas, pessoas que você realmente possa confiar, que você possa ter retorno, que você possa também dar retorno.
Então isso, graças a Deus, eu posso agradecer muito porque eu tenho essas pessoas, tá? Eu esqueci, eu não falei aqui do Fernando, que, putz, é um moleque que eu peguei e que hoje é meu gerente no Galpão da Luz e que eu brigo muito com ele, mas eu tenho dele retorno, tá? Então isso é muito importante e, pô, como falei do Paulo, como falei do Rodrigo, meu filho, como falei do Bruno, que chegou mais novo aí e tá dando para nós cada dia a satisfação do interesse. Então, Negrão, é isso aí, é muito gostoso. Tá, essa conversa aqui foi como se a gente tivesse num boteco tomando... Só faltou chopp, Manuel. Faltou, você está devendo isso. Só você está devendo isso. E foi muito à vontade, foi muito Manuel, legal. Obrigado pela participação. Agora, existe essa caneca aqui, Manuel. Caneca Cast do CEO. Sim. E a vontade que você sentiu, eu gostaria que você desse para um empresário que tem uma história bonita, uma história bacana, que a gente pudesse bater um papo com ele, né? Deixando ele dessa forma e Sim. contar a história dele. Isso aí. Então isso não tem palavras para expressar às vezes essa oportunidade que vocês estão criando, que vocês estão abrindo. Vai em frente, tá? Tem muita gente que tem muita história bonita para contar. Eu sou muito folclórico, eu como falei desde o começo, valorizo muito cada dia, cada momento que eu vivi nesses quase 70 anos de idade, tá? Então, Negrão, vai que você vai se deliciar, vai ter um deleite de ver, de ouvir muita história bonita. Puta, maravilha, maravilha. Então... E me diz uma coisa, você tem algum conhecido que você fala assim, Ricardo, esse cara tem uma história fantástica, eu gostaria de você bater um papo com ele. Tenho, mas eu brigo com ele muito, porque eu falo que ele é um fantasma. Ele não gosta de se expor, tá? Mas que tem uma história muito bonita, tá? Que tem uma história muito, muito forte, tá? Que começou como um eletricista e hoje é o dono de uma grande instaladora. E ele poderia passar muita história de vida, mas ele, como eu brinco com ele, pô, meu, você parece um fantasma, você não gosta de estar em nada aparecendo, até tua foto no perfil, paisagem. você é uma paisagem, é isso aí. Eu falei, então... Você está falando do Ricardo. Que, Ué, cara, eu. Porque eu vou te falar, Manuel, não tenho rede social agora que eu comecei a criar, não gosto de aparecer. O Ricardo tá ficando famosinho no TikTok lá, posta os videozinhos, a galera vem, né? Isso daí, Ricardo. Eu tava olhando, quando a gente começou o projeto, enfim, ele começou a postar algumas coisas e o pessoal vai lá, comenta, né? É difícil, Manuel. Eu sei. Mas, como diz o Silvio Santos, né? Você tem a pata e a galinha, né? O ovo da pata é muito maior, isso, aquilo, e da galinha um pouquinho menor. Lógico. O gosto é o mesmo. E por que vende o ovo da galinha e não vende da pata? Que a galinha grita. Né? A galinha se mostra, a galinha aparece. É né? verdade. E se a gente não sair desse... como que eu vou dizer? Da nossa bolha, né? Quem que vai conhecer a gente? Quem que vai escutar a nossa história? Perfeito, perfeito. Mas, Manuel, você não respondeu ainda. Eu quero um empresário de sucesso aí que você fala assim, pô, Ricardo, fala que esse cara tem uma história bonita. Eu vou te falar em off, mas eu não vou te falar aqui porque eu posso me lindrar pessoas que realmente também às vezes pode fugir do meu momento. E se eu for falar, eu falo de muitos, tá? Então eu tenho muitos amigos, muita instaladora, tá? Como eu mando para você um bom dia de segunda e sexta-feira, eu mando para muitos que hoje eu poderia estar citando aqui para estar com você, tá? Mas eu prefiro deixar ele à vontade e falar, fulano, você quer participar? Quando você fizer o meu, eu vou divulgar para ele. Manuel, então nós vamos fazer o seguinte. Rafael, cadê aquela caneca? A caixinha, a gente vai pegar a caixinha. Vamos pegar a caixinha. Nós vamos dar uma caneca pro Manuel. Vamos, e o Manuel vai pegar lá entregar a para esse caixinha. empresário, Manuel. Tá bom. Tá? Tá bom.
bom. Daí nós vamos bater um papo com ele aqui. Tá bom, vai sim. Vai sim, indiretamente ele é cliente teu. Olha aí, Ricardo. Indiretamente ele é cliente teu. É cliente Tá? meu também? Porque é Poderia cliente- ser, hein, Ricardo? É cliente meu. Poderia ser É. cliente meu, Manuel, também. É consumidor de bastante material teu. Pô, que maravilha, Tá, Manuel. então deixa o primeiro. Deixa eu aproveitar esse momento aí que ele vai indicar. Calma, Ricardo, calma que ele vai trazer. Eu queria agradecer, Manuel. É um prazer conhecer você, a sua história. Eu fico muito lisonjeado de poder. Então, Ricardo, de poder falar com você, conhecer um pouquinho da sua história. Espero que essa sua história sirva de inspiração para outras pessoas, porque esse é o nosso porquê, né? Por que eu existo? Para onde eu vou? Para quem que vai ficar isso, aquilo? Mas, na verdade, quando a nossa vida ela começa a ser uma história viva ali das coisas, eu acho que isso tem muito valor. Você comentou que você é muito família também ali no começo, então eu achei isso muito importante e eu acho que isso é muito da essência do Manuel. Obrigado por ter aceitado. Aqui tá o que você falou aí, ó, Ricardo. Manuel. Presente pro Manuel. Essa A xícara. tua tá aqui, Manuel. A tua tá ali. É? Essa é pra você essa entregar. aqui é pra eu Essa daí você vai presentear. falar assim, olha, Esse é o convite. eu participei disso, não sei o que, agora você vai lá. Agora você vai lá, perfeito. E a tua tá aí, Manuel. Obrigado. Tá? Obrigado. Então foi um prazerzaço, Manuel. Obrigado. Uma coisa diferente, né, Rafael? Sim. Coisas que a gente estava sonhando um dia, né? Um dia eu sonhei, batemos um papo, isso, aquilo. De repente ele foi lá na empresa, falamos isso, aquilo, e de repente nós estamos aqui. Então isso é do sonho à realidade, né? Um dia nós sonhamos Sim. e estamos aqui realizando o primeiro podcast com o Manuel Caiado. Coiado. Coiado. Ó, já tá mudando meu nome, ó. Eu tenho Coiado. eu tenho sobrenomes diferentes já no brasileiro, que é diferente do espanhol, tá? Ainda você vai arrumar mais um? Não, então eu vou falar de novo. Então vamos lá. Manuel, então obrigado, Manuel Coiado, né? Pela tua presença, pelo nosso bate-papo aqui fantástico. E Perfeito. show de bola. Vamos encerrar. Vamos falar com quem está assistindo a gente. Eu quero agradecer você também que chegou até aqui conosco. Esse é o nosso primeiro episódio. Com certeza a gente vai ter outros episódios. O nosso intuito aqui é trazer conteúdo de valor. É realmente trazer empreendedores como o Manuel, que um dia teve sonhos e conseguiu, através do trabalho, esforço, de processos, de muita dedicação, conseguir realizar. Então esse é o nosso agradecimento, meio do Ricardo. Ricardo, você quer falar alguma coisa para a câmera agora? Obrigado. Perfeito. Né? Obrigado, Manuel. Obrigado, Rafael. Obrigado ao nosso amigo João, que está fazendo bastidores. toda a parte dos bastidores. E exatamente isso, é do sonho à realidade, né? Para inspirar você, que você também pode realizar seu sonho, né, Manuel? Verdade. Basta querer. Basta querer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo podcast. Um abraço. Fechou. Fechou?